Lendo a Bíblia, você já se deparou com os textos bíblicos sobre a história dos endemoniados gadarenos. As duas grandes questões aqui é porque os demônios quiseram entrar na manada de porcos. E ainda uma questão muito intrigante que encontramos aqui é porque Jesus permitiu, aceitou o pedido desses demônios. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 12, está escrito: Jesus o permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de quase 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Segundo o texto de Marcos, capítulo 5, verso 5, as ações dos demônios dessa legião, uma legião de soldados romanos composta por 6.000 soldados. Então a Bíblia diz que aqui havia uma legião de demônios na vida desse homem. E esses demônios estavam atormentando a vida desses filhos de Deus. Diz a Bíblia que eles estavam tão perturbados que eles moravam no cemitério e caminhavam, gritando dia e noite pelas montanhas. Ao analisarmos esse texto, a primeira questão que vem em nossa mente é: por que do pedido dos demônios dessa legião para entrarem na manada de porcos? Para respondermos isso, precisamos entender um texto em Salmos, capítulo de número 115, versículo 16, que diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Ou seja, o que nós temos diante desse versículo é que todo espírito que aqui está de uma forma ilegal, porque a terra Deus entregou a nós, seres humanos, compostos de corpo, alma e espírito. Então todo espírito aqui nesse planeta está de uma forma ilegal. É por isso que na autoridade de Jesus nós podemos os expulsá-los. Esses espíritos, eles procuram algum hospedeiro, seja ele um ser humano ou até mesmo, de acordo com o texto que estamos vendo aqui, um animal. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, dos versículos 43 a 45, nós vamos entender melhor a procura que esses espíritos têm por um hospedeiro. O texto diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz: voltarei para minha casa onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. A Bíblia diz que a função do inimigo é roubar, matar e destruir. Só que roubar, matar e destruir, o inimigo ele só consegue fazer isso através de um hospedeiro. Ele mata, rouba e destrói a vida de alguém através de um outro ser humano. Essa é a razão pela qual os demônios pedem para Jesus a permissão para entrarem na manada de porcos. Porque eles não querem andar por aí procurando. Eles avistaram ali a manada de porcos e encontraram nelas um lugar para eles se refugiarem, para eles se hospedarem. Essa explicação com certeza já valeu o seu like para o vídeo de hoje. Fica comigo porque agora nós vamos analisar a questão mais profunda desse texto. Os demônios fazem um pedido para Jesus e a questão mais polêmica, que às vezes não concebe em nossa mente o entendimento, é por que Jesus permite. Por que Jesus responde à petição desses demônios de uma maneira positiva? É o que veremos a partir de agora. Mas antes, eu convido você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal, pois toda semana estamos postando estudos bíblicos como esse, para te ajudar a entender os textos da palavra de Deus. Vamos lá. Por que Jesus permitiu que eles entrassem na manada de porcos? Existem 2 linhas de pensamentos quando nós vamos analisar esse texto. A primeira é que boa parte dos apacentadores de porcos daquela região fossem judeus. Então, eles estavam ferindo uma lei de Moisés, descrita no livro de Deuteronômio, onde eles não deviam nem comer e nem tocar em cadáveres de porcos. Sendo assim, Jesus estava mostrando para aqueles judeus que eles estavam distantes da lei de Deus e que a atitude deles era de preferência aos porcos, ao invés de Jesus Cristo. A atitude deles era de preferência aos porcos, ao invés da libertação daqueles homens. Ao invés de eles se regozijarem pela libertação daqueles 2 homens, eles estavam tristes pelo prejuízo que tiveram com a manada de porcos. A segunda razão era que Jesus queria trazer uma evidência palpável, visível, da ação dos demônios na vida de um ser humano.
Quando os demônios entram naquela manada de porcos e eles logo se jogam precipício abaixo, estaria ele ali mostrando o que iria acontecer com Satanás profeticamente no futuro, ou seja, ele seria jogado no abismo, e também mostrando a todos que estavam ali que Satanás rouba, mata e destrói, que é isso que acontece com toda a vida que está distante de Jesus Cristo. Escreva aqui nos comentários qual delas você achou mais coerente, qual é a sua opinião acerca desse assunto. Eu quero muito saber. Eu deixo esse outro vídeo para você. Nunca se abra para esses seres. Assista esse vídeo, vai lá, eu te espero nele.